Então, pessoal, muita gente fala sobre coisas que a gente pode fazer se estiver fora de status, se estiver ilegal no país, mas nesse vídeo vocês vão ver o que você não deve fazer se já estiver fora de status no país. Fiquem ligados. A gente vê realmente nos vídeos, inclusive eu fiz já vídeo dizendo o que você pode fazer se estiver fora de status, algumas opções, mas existem algumas mentes um pouco mais criativas e um pouco fora da lei que estão sugerindo aos imigrantes que estão indocumentados algumas saídas que na verdade não são saídas, são na verdade armadilhas, e vocês deveriam saber disso antes de contratar os serviços das pessoas que estão propondo esse tipo de situação. Muitas vezes não é uma pessoa que está querendo ganhar dinheiro como de você, é um amigo que está mal informado, querendo lhe ajudar, mas vai dar informações que não procedem, que não tem um fundo de verdade na lei de imigração e no procedimento do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Então, isso que a gente vai ver agora, a gente vai fazer algumas saídas milagrosas, que não são saídas milagrosas. Fiquem atentos, porque isso pode realmente encurtar o seu tempo nos Estados Unidos. Se você estiver fora de status, você pode até permanecer muito tempo aqui e possivelmente passar uma lei e você se legalizar. Mas essas saídas rápidas que muita gente está oferecendo pode realmente encurtar o seu sonho americano, tá? Ou até mesmo virar o pesadelo americano. Então, a primeira coisa que as pessoas falam bastante: que tal se você então entrou no país, no caso está aqui fora de forma indocumentada, ou entrou ilegal, ou entrou com visa e ficou fora de status, você então sai pela fronteira andando, ou sei lá, de carro, que seja, sai pela fronteira, vai para o México e depois tenta entrar de novo. Isso aí, realmente, se a pessoa sair e não for detectada e entrar, pode realmente ser aprovado de novo no país, mas não é garantido. Muitas vezes você sai e eles detectam a sua saída, e outras vezes, mesmo que não detecte a sua saída, quando você vai aprovar, vai aplicar para um benefício imigratório que exija você mostrar o seu histórico, vai saber que você estava aqui antes. Vai ter alguma coisa que mostre que você estava aqui antes no país. Entendeu? Então a imigração pode descobrir, e aí você cometeu fraude, porque entrou no país, não declarou o período que tinha anteriormente ficado fora de status e agora está aplicando para algum benefício. Então isso não vai curar o seu status ilegal no país, tá? Eu não gosto de falar ilegal, eu gosto de falar indocumentado, mas para todo mundo entender bem aqui, eu vou falar ilegal desse vídeo mesmo. Então, você que está ilegal, sair pela fronteira e tentar entrar de novo, não vai garantir você que vai entrar. E se você não conseguir entrar, você vai ganhar realmente 10 anos de castigo se tiver ficado mais de um ano fora de status, ou 3 anos de castigo se ficou de 6 meses a 12 fora de status, antes de sair voluntariamente. Então, para você ter uma ideia, sair voluntariamente é pior do que ser deportado. Ser deportado, muitas vezes, a maioria das vezes, você vai ganhar 5 anos de castigo. Estando aqui saindo voluntariamente, você pode ganhar 10 anos de castigo. Eu sei. It doesn't make any sense. Mas a immigration law, às vezes, doesn't make any sense. Então, essa é a lei de imigração, e não, essa saída que vocês estão oferecendo a vocês podem não servir muito bem, tá? Pode não ser a melhor opção para você. Um outro tipo de saída que está sendo muito popular é a aplicação para asilo. Gente, a aplicação para asilo não é brincadeira, tá? As leis de asilo dos Estados Unidos são bem generosas, mas tem critérios a serem observados. Você tem critérios para qualificar, você tem que você tem que buscar proteção por conta de alguma condição que você tem que faz com que você tenha medo de voltar ao seu país, ou as condições do seu país também. Então, não é muito comum para brasileiros isso. Claro, existe o asilo para pessoal LGBT, que no Brasil é um país que ainda tem muita homofobia, então existe esse asilo, essa condição de pedir asilo para isso aí. Também existe asilo para pessoas que estão fugindo do crime organizado,
ex-policiais, militares, às vezes estão fugindo do crime organizado, eles podem aplicar para asilo, é um caso válido para asilo. Outros casos são mais raros, são mais difíceis de aprovar, mas se toque no fato de que você tem que aplicar com 1 ano da sua entrada no país. Então, entrou no país, você tem 1 ano para aplicar para o asilo. Entrou ilegal, entrou legal, não interessa. O ano começa a contar quando você entra no país. Se você aplica fora de 1 ano, como muita gente está sendo oferecida agora aí, eles falam, aplique para asilo, que aí você vai pegar permissão de trabalho e o caso vai levar muitos anos e não sei o quê. Bom, o caso vai levar muitos anos, ou não. Pode ser que não leve muitos anos, pode ser que caia no fast track e a entrevista de asilo seja rápida. E sabe o que vai acontecer se você não for aprovado na entrevista do asilo? Você vai ser enviado à Corte de Imigração para começar o seu processo de deportação. E aí você vai ter que se apresentar ao juiz e dizer, bom, você está aqui de forma indocumentada, aplicou para asilo, a sua única forma de defesa então é o asilo, e vão aí marcar a sua audiência final, onde você vai ter que provar realmente se você vai ser elegível por asilo ou não. E muitas vezes não vai ser. Sem falar do chamado frivolous asylum, é o asilo mentiroso, é o asilo onde os fatos não são verdadeiros, exagerados, ou de alguma forma você está tentando enganar o governo dizendo que tem medo de voltar ao seu país, quando não é verdade e você apenas quer uma vida melhor. O que não é ruim você querer ter uma vida melhor nos Estados Unidos. Muitas pessoas vão ter uma vida bem melhor nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso não há nenhuma discussão a respeito, mas em termos de asilo, você tem que ter realmente elegibilidade. Se você estiver querendo saber elegibilidade para o asilo, tem aí o nosso vídeo sobre isso, você pode ver lá os 5 grupos protegidos, mas basicamente no asilo você tem que aplicar com 1 ano. Então aplicar depois de ter mais de 1 ano, para esperar que vai demorar muito tempo o processo, vai pegar autorização de trabalho e depois pode sair com um EB3, por exemplo, não vai acontecer, porque você ficou mais de 1 ano ilegal já. Então, aquela opção de você aplicar para um EB3 ou um EB2, ou o que seja, enquanto está esperando o asilo, só é boa para aquelas pessoas que não acumularam mais de 6 meses fora de status. Tá? Em alguns casos, você pode até ter menos de 1 ano, um pouco mais de 6 meses, menos de 1 ano, e da Corte de Imigração tem algumas formas de você pedir uma saída voluntária que não vá ativar o castigo quando você for pegar seu visa lá fora pelo EB3. Mas não é para todo mundo e não se você ficou mais de 1 ano fora de status já não deve aplicar para asilo mesmo. Porque primeiro que está fora do 1 ano, segundo que você não vai conseguir fazer depois um EB3, você apenas vai colocar um limite no tempo que você pode ficar nos Estados Unidos. Enquanto que se você estiver aqui indocumentado, você pode, às vezes, esperar passar alguma lei, pode acontecer alguma coisa no futuro que dê a você uma opção para se legalizar. E com o asilo já em andamento, você coloca um relógio nisso e pode não conseguir chegar ao seu benefício, ao seu objetivo, no caso. Tá? Terceira saída, essa também está muito popular, é o pessoal aplicar para o SIJS, né, o Special Immigrant Juvenile. Então, esse aí é um tipo de aplicação para Green Card que pessoas menores de 18 ou até em alguns estados menores de 21 anos conseguem, demonstrando que um dos pais ou ambos os pais lhe abandonaram, abusaram, fizeram alguma coisa grave contra você. Então, se você tem de 18 a 21 anos e quer aplicar, ou até mesmo 18 anos, e quer aplicar para o SJS, é bom que realmente tenha... Não vou falar isso que é bom, porque não é bom isso, mas para o processo, o bom é que você tenha realmente passado por uma coisa que não é boa, que é o abuso, o abandono. Isso tem que ser de verdade, tá? Porque senão você está mentindo, cometendo fraude perante o Serviço de Imigração. E depois também se lembre que isso pode repercutir no pai ou na mãe que supostamente lhe abusou ou abandonou. Tá? O abandono nem tanto, mas o abuso sim. Se um pai ou mãe comete abuso contra uma criança, um menor, isso é um crime. Então você vai estar relatando para as autoridades, para a corte de família, no caso, na primeira fase do processo, que o seu pai ou sua mãe, ou seus pais, ou ambos, no caso, cometeram abuso contra você. Então isso não é uma coisa para a gente fazer assim, como quem está comprando banana na feira. Tá? Isso é uma coisa séria. Você está fazendo uma acusação grave e vai prejudicar outras pessoas.
Então pense também no SJS como uma saída para pessoas que infelizmente sofreram o abuso, o abandono, menores que estão passando por essa situação. Tá? Não é para você dizer, eu estou aqui, meus pais nunca me fizeram nada, nunca fizeram nada contra mim, nunca tiveram nada, mas eu vou dizer que fez só para ganhar meu green card. Tá? Primeiro até porque depois você não pode nem aplicar para eles. Tá? Então é uma coisa que realmente você tem que pensar bem antes de tomar essa atitude. Tá? Então é outra coisa que estão vendendo bastante, principalmente em Massachusetts, tem uma indústria do SJS lá. Tomem cuidado, não é fácil como vocês pensam e você pode estar entrando numa armadilha. Outra opção milagrosa que apareceu aí, né, é o pessoal que está fazendo EB2, no caso, ou até EB3, mas fazendo mais EB2, e prometendo que você pode se legalizar com uma saída, entrada e outra aplicação para ajuste de status. O negócio funciona mais ou menos assim. Você entra com o EB2, com a petição EB2, aí vamos supor que a imigração aprova, porque ele não olha o status nessa hora. Daí entra com o ajuste de status. Aí você pensa, bom, mas eu vou poder entrar com ajuste de status, eu estou fora de status? Não, não pode. Pela lei só pode entrar com ajuste de status no EB2, no EB3, no EB1, o que seja, de trabalho, se você não ficou fora de status mais do que 6 meses. Você está aqui com 2, 3, 4, 5 anos fora de status, você não é elegível para entrar com uma aplicação para ajuste de status. Mas eles vão dizer que vão entrar mesmo assim. E vão pedir permissão de trabalho, permissão de viagem, e a imigração vai dar permissão de trabalho, permissão de viagem, tá? Antes de verificar que você não tinha elegibilidade para aplicar para ajuste de status. Daí, eles vão mandar você sair, eles vão chamar isso de ativar o parole, que não existe. Né? Então, vocês saem com advance parole, uma autorização de viagem, né? E voltam com a autorização de viagem. Daí, como você agora foi parolado nos Estados Unidos, você então está elegível para entrar com um ajuste de status novo e esse vai ser aprovado. Gente, a imigração pode aprovar tudo isso? Pode. E já deve ter acontecido alguns casos, até já vi alguns vídeos de pessoas que passaram por isso e foi aprovado, mas teve que contar com vários erros da imigração. O primeiro erro da imigração que você tem que contar é receber o seu ajuste de status e não retornar o caso de vez, rejeitando, dizendo que você não tem elegibilidade porque não tem mais status aqui. Segundo erro da imigração, aprovar a permissão de viagem, mesmo sabendo que você não tinha condição de ter esse documento. Isso aí pode acontecer, é muito comum acontecer, mas não é correto você aplicar para isso. Mas tudo bem, vamos dizer que você aplicou a permissão de viagem e eles deram. Segundo erro, a imigração deu a permissão de viagem para você. Nesse caso, se você agora saiu, pode ser que não consiga entrar. Não é garantido que você vai entrar com a permissão de viagem, até porque eles podem verificar que cometeram um erro, negar o seu processo de ajuste de status antes de você retornar. Esse está fora do país, não ativou o castigo de 10 anos, é verdade, tem um caso Arabella e Arabella que diz isso, sai com a permissão de viagem, não ativa o castigo de 10 anos, mas você pode não conseguir entrar. Tá? E se você conseguir entrar, o fato de ter sido parolado não quer dizer que você agora pode entrar com ajuste de status. No site da imigração tem uma informação um pouco distorcida. Eles não colocaram a informação de forma correta. Se você for olhar lá no USCIS e colocar 245A, Adjustment of Status Eligibility, você vai ver que eles falam que você tem que ter admitido e inspecionado ou parolado e inspecionado. Duas opções. Só que o que eles não dizem lá é que para você ser considerado parolado nessa situação aí e poder ser considerado como admitido no país, o parole ser considerado como admission tem que ser com um processo de casamento com o cidadão americano. Tá? Nesse caso, qualquer admissão que você tenha com parole, com visa, até com documento falso, admitiu no país, foi inspecionado, qualifica para entrar com ajuste de status pelo casamento com o americano. É a única exceção que tem. Mas não tem essa exceção para você que está fazendo por um EB2, por exemplo. Mas vamos dizer que essas pessoas vão fazer então uma alegação para a imigração no segundo ajuste de status, dizendo que você foi parolado, tal, no período do parole, e você estava autorizado a fazer o ajuste de status. E a imigração então depois aprova esse green card em erro, o que não deve acontecer. Muitos oficiais vão perceber que isso foi uma jogada, você está usando só uma brecha na própria forma que a imigração explica as coisas no website deles, e aí eles aprovam o seu green card.
Vamos dizer que eles não neguem seu green card e aprovem. E depois, no futuro próximo, descubram que esse pessoal estava fazendo esse tipo de visto, estava fazendo esse tipo de processo para muita gente, e essa gangue aí toda é presa e não tem mais nada disso. O que é que vai acontecer agora? Todo mundo que fez o processo, que já tem seu green card, pode perder o green card. Eles podem revisar os processos e mandar para você uma Notice of Intent to Revoke, mostrando qual é a sua elegibilidade legal para entrar com aquele ajuste de status, para você não perder o green card. E você não vai ter saída. Você não vai ter uma resposta legal, porque a imigração aprovou o seu processo em erro. Você tem que contar com 4 erros da imigração para fazer isso. E esse é o motivo pelo qual você tem que pagar quase todo o processo à vista. Se não for todo à vista, pelo menos uma boa parte tem que ser paga antes da sua saída para o Brasil, ou para o exterior. Antes da sua viagem com o Advance Parole, eles vão pedir para você pagar todo o processo. Pelo menos todo o processo ou boa parte. Por que isso? Porque se você sair e não conseguir entrar, o dinheiro já está aqui nos Estados Unidos, no bolso deles. Então, pessoal, tenha muito cuidado com isso, porque se os advogados não estão fazendo esse tipo de processo, não é porque o advogado não conhece a lei de imigração e um consultor qualquer aí apareceu e disse, bom, eu tenho um milagre aqui, eu tenho uma saída, que os advogados não sabem. Não é verdade isso, tá? Você usar do serviço de imigração para conseguir uma coisa que você não tem direito, assumindo que a imigração vai cometer vários erros ao longo desse processo e eventualmente ter um resultado feliz, não quer nem garantir que o resultado feliz vai ser uma coisa para sempre para você. Porque pode depois ser tomado e você perdeu muito dinheiro, se expôs e agora, embora eles talvez não vão dizer que você cometeu fraude, porque tecnicamente não é fraude, você não mentiu, você aplicou os formulários e tal, mas eles vão dizer que deram o green card para você em erro e tomar o seu green card. Tá? Então isso vai acontecer se eles descobrirem isso e realmente, independente de conseguir ou não conseguir no final, só os riscos que você corre durante o processo de não conseguir nem entrar no país, eu realmente não sugeriria isso para nenhum cliente, tá? Nenhum cliente meu aqui vai ter um processo desse, eu não vou fazer isso para ninguém, porque primeiro que eu não vou usar o serviço de imigração, os próprios erros do serviço de imigração a favor de nenhum cliente, para nenhum caso, porque realmente não vale a pena você fazer uma coisa que é tipo um castelo de areia. A primeira onda que passar, derruba o seu castelo e você não tem mais nada. E gastou a maior grana, tá? Eu ouvi dizer que estão cobrando aí 35 a 50 mil dólares por isso. Então tome cuidado, pessoal. É muito dinheiro para aplicar um simples EB2, tá? E mais os riscos envolvidos nesse processo. Não torne seu sonho americano um pesadelo por conta de dar ouvido a pessoas inescrupulosas que tentam se aproveitar do seu status imigratório, ou melhor, da sua falta de status imigratório, do seu status de ilegalidade nos Estados Unidos, para se beneficiar e ganhar dinheiro às suas custas. Tá? Então, tome cuidado com isso. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês uma luz sobre isso. Tá? Se vocês quiserem depois ver o vídeo lá sobre coisas que podem fazer para quem estiver fora de status, vamos colocar o link aqui na descrição. E pedimos a vocês que subscrevam o nosso canal para ajudar nosso algoritmo. Subscreva o nosso canal, aperte o sininho para ser notificado quando a gente subir um vídeo novo e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal.